colocar de joelho, uma palavra de oração. Nosso bondoso Deus, grato nós somos, Senhor, primeiramente por estarmos aqui. O Teu Espírito, Senhor, nos promoveu, o Senhor, nos trouxe à Tua casa para bendizer o Teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor está em todo lugar, Senhor. Está nos nossos lares, no nosso trabalho, mas aqui é um lugar também muito especial, onde o Senhor se colocou para esse momento especial, Senhor. Sabemos, Pai Santo, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, Senhor Deus, no nosso mundo, no nosso estado, no nosso município, e são momentos delicados, Pai Santo, mas sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando, porque o Senhor disse que estaria com os Teus filhos até a consumação do céu. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas ricas promessas que deixaste nas Escrituras Sagradas. O pão e a água seriam certos, Pai Santo, que no vale da sombra da morte o Senhor estaria conosco. Nós ficamos muito felizes, Senhor Deus, porque o Senhor está cuidando dessa igreja, está cuidando dos Teus filhos, cuidando do Teu povo, assim como o Senhor prometeu. Por favor, Senhor Deus, abra o nosso coração, possamos ser receptivos à mensagem especial dessa manhã. E queremos pedir que o Senhor derrame, Senhor Deus, uma bênção especial àqueles que estão em casa, Senhor. Aqueles que estão no grupo de risco, sabemos os momentos delicados que eles estão passando. Por favor, esteja com os Teus anjos cuidando, protegendo, esteja nesses lares, Senhor Deus, trabalhando e de uma forma especial também em cada coração que ele está. Nos dê um culto abençoado, por favor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com a sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que, não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim.
Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping, mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. Em que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço, tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou o seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te agradecendo, Senhor, pela vida, pela saúde, te agradecendo, Senhor, pelo emprego que o Senhor dá a cada um dos teus filhos e também, Senhor, de termos a oportunidade de devolver aquilo que te pertence. Abençoe, Senhor, cada dizimista, cada ofertante. Nos dê o restante de culto e de sábado abençoado. Em nome de Jesus. Amém.
Ele sabe, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Que bom você estar aqui, né? Estarmos neste momento olhando para pessoas, né? A gente fazendo os cultos e lives, olhando para uma tela, a gente sente um ambiente frio, né? Agora olhar para as pessoas é mais empolgante falar. Mas que bom. Sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor. Irmãos, hoje eu escolhi um tema, ele é um tema um pouco mais teórico, mas é um tema importante nós entendermos pela atualidade. Estão surgindo, e eu até postei no grupo da igreja, pela circunstância que nós estamos vivendo, estão surgindo vários pregadores apresentando temas sobre o tempo do fim, sobre a escatologia. Só que muitas escatologias, quando eu falo escatologia é a teologia do tempo do fim. Então, muitos pregadores de escatologia estão pregando temas assim, muito sensacionalistas, muito diferentes daquilo que a igreja prega, e alguns bons adventistas dentro da própria igreja. Então, assim, nós estamos vivendo em tempos delicados, tempos difíceis, que temos que filtrar muito daquilo que vemos. E como não temos cultos, muita gente está postando muita coisa, né? A gente pensa que pode beber de tudo quanto é fonte, né? Isso é um pouco delicado, um pouco perigoso, né? Então eu postei, por exemplo, algumas pessoas que a gente tem muita consideração, alguns pastores, mas têm pregado mensagem um pouco diferente daquilo que a igreja entende, né? Até postei, não vou citar aqui nomes, mas postei alguns nomes ali no Facebook, no WhatsApp, né? E postei ali uma lista de pregadores adventistas de soteriologia. Mas agora está surgindo uma nova tendência no WhatsApp, nos grupos, uma tendência perfeccionista, de pessoas pregando temas bem perfeccionistas, né? Então essas tendências estão por aí, e eu peço que vocês tomem cuidado, qualquer dúvida, qualquer tema que vocês acharem assim, consulte, né? Vê antes, porque esses temas estão por aí misturados. E muitos deles surgindo dentro da igreja, não é assim, é outro pregador de outra denominação, não, estão surgindo entre pregadores da igreja, entre pessoas, a gente tem que ter pessoas de destaque, né? A gente tem que ter cuidado. Ultimamente surgiu alguns temas, por exemplo, dizendo das trombetas, né? Até o pastor Samuel Ramos pregou bastante esse tema por aí, que é um dos nomes que está pregando a escatologia de forma bem distorcida, né? E surgiu aí uma pregação das trombetas, né? Que nós já estamos vivendo as trombetas, né? Algumas aplicações das profecias de Apocalipse. Eu vou trazer aqui um tema para vocês para explicar um pano. Hoje não vai dar para explicar tudo as trombetas, mas eu vou dar um pano de fundo das festas de Israel para vocês entenderem o contexto. Em outro momento a gente entra em detalhes da aplicação dessas festas de Israel e como elas são aplicadas no tempo de hoje, tá bom? Para a gente entender ali um propósito geral. Para nós entendermos o contexto das festas de Israel, primeiramente nós temos que entender os propósitos do santuário, porque todas as festas elas estavam dentro de um propósito do santuário ali terrestre, né? Então, eu vou passar durante o slide, foi? Põe o chip aí para eu poder passar daqui. Tá. Agora é você. Então vejam, qual que é o propósito do santuário? O propósito do santuário era proporcionar um lugar onde Deus habite entre o seu povo, de acordo com Êxodo 25:8, né? Aí o rei invisível podia encontrar-se com os representantes do seu povo e eles com o rei. E o tabernáculo lembrava também os israelitas que Deus os acompanhava em sua peregrinação.
Deus estabeleceu o santuário com os homens para Deus habitar com eles, né? Então tinha esse propósito, Deus habitar com eles, ser o representante, e que Deus os acompanharia em sua peregrinação. Então veja, durante toda a história, o propósito de Deus era estar com o povo. No Jardim do Éden, Deus falava presencialmente com Adão e Eva. Deus aparecia ali todas as tardes. O pecado causou separação entre Deus e o homem. Então Deus criou uma maneira de estar novamente com eles de forma presencial, através do santuário. Com o tempo, o santuário perdeu o seu sentido. Deus encontrou uma nova forma de estar com o homem presencial. O Verbo se fez carne. Então Deus cumpriu o seu propósito de estar presencialmente. E então uma nova fase vai vir. Deus vai nos buscar para estar para sempre com Ele. Esse sempre foi o propósito de Deus. Deus estar conosco. Desde a criação, desde o Éden, desde o povo de Israel, desde o Novo Testamento e até os fins do tempo. E a promessa de Deus é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa do Senhor. Então o santuário estava dentro desse propósito de Deus estar conosco. Agora veja, dentro desse propósito, acho que aqui não... o propósito era ser o centro da vida religiosa, moral e social. Então a tenda se situava no meio do acampamento das 12 tribos, as tribos se acampavam ao redor do santuário, todas as 12 tribos, e no centro delas estava o tabernáculo, e era o lugar do sacrifício, o centro da celebração, das festas nacionais. Toda vez que tinha uma festa em Israel, esta festa acontecia onde? No tabernáculo, era o centro, né? O tabernáculo era o centro das festas, onde ali acontecia as celebrações. Acho que é melhor você ir passando daqui, porque não dá. Tem que apontar para lá, né? Estou apontando para a tela, né? Então veja. Agora, o terceiro ponto era apresentar as grandes verdades. Esse aqui é um ponto muito importante que eu gostaria que vocês atentassem. Olha, o santuário representava as grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente humana, tais como a sua majestade, sua santidade, sua proximidade, a forma de aproximar-se de um Deus santo. Os objetos e ritos do tabernáculo prefiguravam as realidades cristãs. Então veja, o que era o santuário e todos os seus símbolos? Eram tipos. O que é tipos? Representações do nosso tempo. Eram sombras, né? O que é uma sombra? Sombra é aquilo que apresenta uma realidade. Então o santuário, ele apresentava os tipos de coisas que ainda iam acontecer. Como diz aqui, representavam grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente humana. Então, por exemplo, ali o cordeiro era um tipo de quem? De Jesus Cristo. A morte do cordeiro, o perdão dos pecados, tudo ali eram tipos que representavam as grandes verdades espirituais. Agora, desempenhava um papel importante em preparar os hebreus para receber a obra sacerdotal de Jesus Cristo, como o povo poderia ver nos rituais a salvação, tal como ensinada no Novo Testamento. Vai passando aí, aí você me ajuda assim a pensar que está sendo aqui, eu clico aí, você clica aí no computador. Então, sombras e realidade. Então vamos entender essa questão de tipos e sombras. O que é uma sombra? Pode existir uma sombra sem uma realidade? Não, né? Ou seja, não existe uma sombra se não tiver uma realidade. Então, se existe uma sombra, quando você vê uma sombra, você procura, onde está o real? Porque se existe uma sombra, ela está projetando uma realidade. Não existe sombra sem realidade. Agora, pode existir uma realidade sem sombra, né? Às vezes, por exemplo, quando está meio-dia, você põe um objeto, ele produz uma sombra, ou produz uma sombra assim, bem pequena, né? Mas a sombra e realidade é o que está projetando aqui no santuário. O santuário é a sombra. A projeção dessa realidade, ela acontece desde o Novo Testamento ao longo do ministério de Cristo. Então veja,
O santuário prefigura não só o Novo Testamento, o santuário prefigura todo o ministério de Cristo. Tanto no Novo Testamento, tanto a sua ascensão, tanto o seu ministério no santuário celestial. Então o santuário, ele prefigura, é uma sombra, não só do ministério terreno de Cristo, mas de toda a obra sacerdotal de Jesus Cristo. Essa é a obra do santuário. E nós vamos entender, então, eu vou dar uma visão ampla, é uma visão geral. Em outro momento, talvez a gente pode entrar em alguns pontos mais específicos. Vamos lá, vamos fazer o teste. Sombras e realidades. Então vamos ver algumas sombras e algumas realidades dentro do santuário. Vamos lá. Me ajuda aí, vai passando. Isso. Abra a sua Bíblia então. Quero que você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Mas eu vou ler na tela, porque está maior as letras. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou do dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você já viu alguém usando esse texto para atacar o sábado? É um texto muito usado. Ninguém tem que me julgar, porque a Bíblia está dizendo: ninguém nos julgue por causa de comida e bebida. Aí eles falam: comida e bebida aqui é carne de porco e cerveja, bebida. Pode beber o que quiser, pode comer o que quiser. Não tem que ser julgado por isso. A interpretação é errônea, né? Ninguém julgue se eu bebo o que eu quiser ou se eu como o que eu quiser, porque é por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou se eu faço festa, ou se a minha festa é na lua nova, ou se eu guardo sábado, ou se eu não guardo sábado, porque tudo isso é sombra, coisas que já passaram, as coisas do Antigo Testamento. Agora nós não vivemos na sombra do Antigo Testamento, nós vivemos no Novo Testamento, na realidade. Essa interpretação é totalmente errada, né? O texto não está dizendo disso. O texto está falando de outro tipo de julgamento. Porque se o texto estivesse falando disso, a Bíblia estaria entrando em contradição, estaria afirmando uma coisa e depois afirmando outra. Não está dizendo disso. Então o que o texto está dizendo? O que quer dizer que tudo isso é sombra? Porque você percebe ali? Porque tudo isso tem sido sombra. O sábado é uma sombra? O sábado não é uma sombra, o sábado, mas aqui está falando sábados, no plural. Não é o sábado singular. Preste atenção nesse detalhe, esse detalhe é importante. Sábado no singular é semanal, é o 7º dia da semana. Sábados no plural é cerimonial. Ele pode estar numa terça-feira, que é um sábado. Pode dar numa quinta-feira, é um sábado, porque é cerimonial. O sábado cerimonial quer dizer, sábado, a palavra sábado em hebraico quer dizer o quê? Descanso. É um feriado. Quando fala de sábados no plural, é como se estivesse falando de um dia de descanso, de um feriado nacional, de um dia de festa, porque todo dia de festa era um sábado. Todos não, tinha um que não era, mas eu vou mostrar para você. A maioria dos dias de festa era sábado, era dia de descanso. E então essas festas, elas tinham grandes representações, mas elas eram sombras, inclusive os sábados eram sombras. Eram sombras de alguma coisa que iria acontecer. Então esses dias de festa, que também era comemorado com a lua nova e os sábados, e a comida que representavam essas festas, lembra das ervas amargas, tudo essas comidas, era tudo sombra. Agora nós temos que entender, sombra de quê? O cordeiro, que era a comida, era sombra. Sombra de quê? Então nós temos que entender do que o texto está dizendo e que sábados era este, sábado cerimonial, para nós entendermos o contexto como um todo. Então vamos tentar entender essa sombra e essa realidade aqui do que a Bíblia está dizendo. Passa aí para mim. Pode passar. Então vejam, são essas as festas fixas do Senhor. A santa, vejam, o que é santa convocação? As santas convocações.
Santa convocação. O que é uma convocação? Uma convocação é algo que você diz assim, você foi convocado a servir no exército. É uma imposição, uma convocação é algo obrigatório. Uma convocação é algo por lei, é algo estipulado que é uma lei nacional. Então veja, são estas festas fixas, Senhor, santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. No mês primeiro, ou seja, as festas começavam no primeiro mês. Qual que era a primeira festa? No mês primeiro. No mês primeiro hebraico não é o janeiro para nós. O mês primeiro era lá em torno de março, abril. Ali em torno de março e abril era o mês primeiro. Então no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Vamos entender a primeira festa de Israel. Se a gente entende as festas de Israel, a gente vai entender o contexto da realidade, porque a festa era o quê? A festa é sombra. Lembra lá do texto de Colossenses? Festas, os sábados, isto é sombra. Então isso aqui é uma festa, não é? A festa da Páscoa. A Páscoa era o quê? Era uma sombra. A festa dos pães asmos era o quê? Era uma sombra. Sombra de que realidade? Então vamos entender primeiro a sombra. No crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Pode passar. Vamos completar o texto. Então veja, aí diz, no primeiro dia tereis santa convocação. Então veja, a festa era de 7 dias, não era? 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia dessa festa tereis santa convocação. Agora olha para isso aqui. Não sei se a minha luzinha aqui, a luz não. A televisão não vai pegar. Nenhuma obra servil fareis. Nenhuma obra servil fareis significa o quê? É dia de descanso. Não pode fazer nenhum trabalho. É descanso. Então, o primeiro dia da festa, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, na semana da Páscoa, tinha 2 sábados. O primeiro e o último. Por que 2 sábados? Porque era dia de descanso. Nenhuma obra servil poderia fazer. Então veja, a festa da Páscoa era uma festa de uma semana. Certo? Era a primeira festa de Israel. E ela durava uma semana. Nessa festa da Páscoa tinha quantos sábados? Tinham 2. O primeiro e o último dia da festa. A festa tinha uma semana. O primeiro dia era um sábado cerimonial e o último dia também era um sábado cerimonial. E nesse dia nenhuma obra serviu fareis. Esses sábados dessa festa era sábado cerimonial. Então, por exemplo, ela podia dar numa terça, numa quarta, qualquer dia da semana. Era um dia de descanso, mas era um sábado cerimonial, não era um sábado moral, era um sábado cerimonial. Ok? Então, vamos entender, vamos para frente. Agora, em 1 Coríntios 5, 7, 8, vai trazer aqui a realidade dessa sombra. Nós vimos a sombra da festa da Páscoa. Agora vamos ver qual que é a realidade. Toda sombra tem uma realidade, né? Aí olha o que diz 1 Coríntios 5, 7, 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. A Páscoa representa quem? Cristo é o Cordeiro Pascual. Os pães asmos representam o quê? O que é o pão da vida? Cristo. Mas é um pão asmo, quer dizer o quê? Pão sem fermento. Cristo foi o pão sem pecado, ou o cordeiro que foi morto. Então, que vós sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, por isso celebramos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então essa festa, de acordo com 1 Coríntios 5, 7, 8, esta festa,
ela representa quem? Aliás, todas as festas representam Cristo. Isso eu vou antecipar. Todas as festas representam Cristo. Mas essa festa representa Cristo em que momento do seu ministério? Todas as festas representam Cristo em algum momento. A Páscoa representa Cristo em que momento do seu ministério? Exatamente. Né? Então vamos entender isso, que esse é o momento em que Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. O que o Cordeiro fazia? Era imolado, era morto. Então a Páscoa representa o Cordeiro que seria morto, sem pecado. O pão que seria partido, sem fermento. Porque na festa dos desconzados não partia o pão. Cristo foi o pão que foi partido sem fermento. Então ela representava Cristo como cordeiro e como pão. Como cordeiro que foi morto e como pão que foi partido. Esse era o símbolo dessa festa. Todas as festas representam Cristo em algum momento. A festa da Páscoa representava Cristo no momento da sua morte. Vamos para frente. Eu nem vou tentar aqui porque... Então veja, nós temos aí duas festas. A festa da Páscoa, pode passar, me ajuda, que representa qual momento de Jesus? Da morte de Jesus. A festa dos Asmos, que representa o quê? Os efeitos da morte de Jesus na vida do crente. Olha só, Levítico 23, 9 a 12, diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. De que festa está falando aqui agora esse texto? Aqui está tratando de outra festa. Qual festa é essa? Quando entrares na terra que vos dou, cegares. O que é cegar? É ficar cego? Colher. A colheita representa qual festa? Ou primícias ou colheita, né? É a festa que tem dois nomes: a festa das colheitas, a festa das primícias. A festa das primícias acontecia que dia? Era dia de descanso? Não. Nenhuma obra servis fareis, está escrito aqui, nenhuma obra servis. Esta era a única festa, presta atenção, esta era a única festa que não era um sábado cerimonial. Essa festa não era um sábado cerimonial. Sabe por que não era uma festa cerimonial? Porque era um dia de trabalho. Era um dia de colher, era um dia de ir para o campo trabalhar. Por isso, como era um dia de trabalho, ela não era cerimonial, não era um dia de descanso. E que dia que acontecia? Olha só quanto a Bíblia é incrível. Que dia que acontecia a festa das colheitas? Um dia depois do sábado. Qual que é um dia depois do sábado? Na Bíblia, a festa das colheitas aconteceu no domingo. Era a festa do trabalho. A Bíblia está dizendo assim: essa é a festa do trabalho, é a festa da colheita, é a festa para ir trazer as primícias. Ela acontece um dia depois do sábado. Esse não é um dia de descanso, esse não é um sábado cerimonial. Até na sombra Deus estava mostrando as verdades eternas para o povo. Deus já estava dizendo, ali no Antigo Testamento, Deus já estava mostrando os fundamentos. Ele estava dizendo: olha, a festa das primícias, ela não vai ser um dia de descanso, ela não é um sábado cerimonial, é um dia de trabalho, é um dia para ir para a colheita. Veja que incrível, não é a Bíblia, né? Então está aí. Vos dou, cegares a messa, vai trazer o molho das primícias ao sacerdote, né? Ele moverá perante o Senhor para que sejais aceitos. O dia imediato ao sábado. Essa é a festa das primícias. Vamos para frente, vamos ver o que representa a festa das primícias. Olha, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? A festa das primícias representa o quê? A ressurreição. Quando é que Jesus ressuscitou? Um dia depois. Veja que bate certinho. A sombra, ela é a cópia idêntica da realidade, porque a sombra ela não projeta algo diferente da realidade. A sombra ela projeta exatamente aquilo que é a realidade. Ela não pode projetar diferente da realidade.
Então, lá em 1 Coríntios 15, 20, diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia dos que dormem. A festa das primícias, então, Cristo é a representação da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o cumprimento da festa das primícias. Quando Jesus ressuscitou, então a festa das primícias, a sombra encontrou com a sua realidade. E quando a sombra encontra com a sua realidade, quer dizer que aquela festa, o tipo encontrou com o antítipo, né? Ou o antítipo encontrou com o seu tipo, né? Isso significa que foi se cumprir, né? Vamos em frente. 1 Coríntios 15, 23 também vai dizer: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, né? Mas Cristo foi as primícias. Pode passar para a próxima, então. Vamos então agora para a próxima festa de Israel. Essa aí é a primícia que nós vimos. A primícia significa o quê? A ressurreição. Muito bem. Vamos para a próxima festa? Levítico 23. Nós já estudamos 3 festas de Israel. Mas vamos ver agora a 4ª festa de Israel. Levítico 23, 15 a 17. Diz assim: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas. Conta aí comigo: 7 vezes 7, 49. Mais um. Por quê? Porque desde o último sábado. Então, se está contando aqui 7 semanas a partir das primícias, a primícia já foi o primeiro dia depois do sábado. Então, tem que acrescentar as primícias. Então, é 49 mais 1, 50 dias. Então, veja, essa próxima festa, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Certo? Então, vamos lá, vamos ler. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado. Não é o dia imediato às primícias, imediato ao sábado. Desde o dia em que trouxeste o molho. Agora, o molho é trazido um dia depois do sábado. Então, aqui já tem um dia. Aí, veja. 7 semanas inteiras serão até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor das vossas moradas, e trareis 2 pães para serem movidos em suas dízimos, e 1 efa de farinha serão levados e cozidos. São as primícias do Senhor. Esta festa aqui, ela deu o nome exatamente. Como que se fala 50 em grego? Vocês sabem. Vamos ver quem que é bom de Copa do Mundo. Quando o Brasil ganhou o 5º título. Aí agora vocês sabem. Pentacampeão, né? Porque 5 é penta em grego, né? Então, a festa dos 50 dias é Pentecoste, né? Por que Pentecoste? Por que tem esse nome? Penta é 50, ou 5, ou 50, né? Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Por isso que leva esse nome de Pentecoste, né? Porque é penta, dos 50 dias. Quer dizer que se passaram 50 dias desde a última festa, e agora então se celebra a festa do Pentecoste. Então veja, essa festa de Pentecoste era 50 dias desde que ocorreu ali a festa da Páscoa. Vamos ver agora o seu cumprimento. Em Atos 2, 1 a 4 está o cumprimento dessa festa. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, olha aí, no Novo Testamento, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aqui foi o cumprimento da festa dos Pentecoste. Deixa eu perguntar para vocês: depois que Jesus ressuscitou, quantos dias ficou na terra? 40. Depois que Jesus subiu ao céu, quantos dias os discípulos oraram por reavivamento? 10. 10 mais 40? 50. Se cumpriu ou não cumpriu exatamente? Exatamente. A sombra foi igualzinho à realidade. A sombra foi igual à realidade. Jesus morreu, ficou 40 dias com os discípulos. Jesus subiu ao céu e os discípulos passaram 10 dias em oração. Então, 40 mais os 10 foi exatamente os 50 dias que a sombra prefigurava. A sombra prefigurava
50 dias, a realidade aconteceu 50 dias depois da Páscoa, tal como a sombra previa. Certo? Então vejam, as festas de Israel, elas tinham o interesse de mostrar as grandes verdades de Deus para o povo. Então quando o povo via aquilo acontecendo, ele diz, mas já estava na sombra, já estava na prefiguração. Essas grandes verdades já tinham sido didaticamente ensinadas para o povo. Então vejam, vamos então agora entender esta parte aqui. Vamos passar para frente. Nós temos a quarta festa então, pode passar. Era a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste. E a festa do Pentecoste significava o quê? A chegada do Espírito Santo. Agora veja, eu disse que todas as festas se cumpriam no ministério de Cristo. E Jesus diz assim, eu vou, mas voltarei. Ele voltaria de que forma? Na forma do Espírito Santo. Quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias, ele estaria na pessoa do Espírito Santo. Jesus estaria conosco na pessoa do Espírito Santo. Então, o Pentecoste, que é o Espírito Santo entre nós, ela também faz parte do ministério de Cristo, o cumprimento do ministério de Cristo. Agora nós temos quantas festas são? Sabe quantas festas de Israel são? Se não sabe, vamos saber. Vamos ver qual que é a quinta então. E aí vocês vão saber quantas são. Vamos ver qual é a quinta festa de Israel. Diz assim, diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao primeiro mês, tereis descanso solene. Veja que essa festa tinha que ter o quê? Descanso solene. Essa festa novamente é um sábado. É um memorial de sonidos de trombeta. Santa convocação. Nenhuma obra serviu, fareis. É um sábado cerimonial. Mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. O que é isso aqui? Sonidos de trombeta. Essa festa tinha que ter ali sonidos de trombeta, Vamos mais para frente, para nós entendermos um pouco mais. Lá em Levítico 23, 26, vai ampliar esta ideia, dizendo assim, diz mais o Senhor, aos 10 deste 7º mês terá o dia da expiação, e tereis santa convocação. Afligireis as vossas almas, porque toda alma que desse dia não afligir, será eliminada do seu povo. Então aqui, preciso entender o que significa essa festa. Veja, esses dois textos estão falando de uma festa que era a santa convocação, as trombetas seriam tocadas, mas essa trombeta aqui ainda não é a festa das trombetas. As trombetas são tocadas por um propósito de convocação, porque o dia da expiação está chegando, o dia da expiação, então nenhuma obra deve ser feita. Aos 10 deste mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada. Então vamos explicar. No mês 7º, no primeiro do mês. No primeiro dia, é um sábado que toca as trombetas. Esse sábado é a festa das trombetas. A festa das trombetas, que é a primeira festa, não é a mesma que a segunda festa. Elas acontecem 10 dias uma da outra. Eram festas bem juntas, no 7º mês. Então, a primeira festa, que é a festa das trombetas, ela acontece 10 dias antes do dia da expiação. O que é o dia da expiação? O dia da expiação era o dia em que o povo ia ter o perdão dos seus pecados, onde o povo poderia se purificar. Era chamado no hebraico Yom Kippur. Era tanto dia de juízo como dia de liberdade. Juízo para aqueles que não se arrependeram, aqueles que não confessaram os seus pecados, mas era o dia de perdão para aqueles que estavam buscando perdão. Então veja, 10 dias depois, olha só, aqui está. Não dá para mostrar aqui, mas no mês 7, no primeiro dia era uma festa. Aí lá tem aos 10 dias, está vendo ali? Aos 10 dias era outra festa. Então no primeiro dia era uma festa, 10 dias depois era outra festa. Aqui está falando de duas festas. E nessas festas, todas elas, tanto a festa das trombetas era um sábado,
quanto também a festa da expiação também era um sábado cerimonial. Vamos para frente. Então, as trombetas significavam o quê? Vamos ver o cumprimento das trombetas? Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Qual que é a realidade desta festa? Aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois que Jesus subiu ao céu, enquanto Jesus estava na terra, ele estava envolto ele estava no dever do tempo e do espaço. Ele estava preso à noção de tempo e espaço pelo seu ministério terrestre. Quando Jesus sobe ao céu, ele não mais está preso à noção de tempo e espaço, certo? Porque agora o tempo e espaço ele é apenas terrestre. Deus diz assim, o tempo celestial não é o mesmo que o tempo terrestre. Nós estamos envoltos a uma noção de tempo e espaço. Quando Jesus subiu ao céu, a noção de tempo e espaço não é a mesma. Então não é contado exatamente, a gente não vai, aí é que é o erro que muitos cometem, de querer entender exatamente o cumprimento literal das sombras. Por quê? Porque agora Jesus subiu ao céu e a noção de tempo e espaço não é mais o cumprimento. Vocês perceberam que as 4 festas cumpriu exatamente, até os dias, os 50, tudo exatamente. Agora não mais. Não mais. Porque se você contar o seguinte, desde a festa do Pentecoste, que foi a última, até o mês 7, teria passado aí 4 meses. Então 4 meses depois vai ser. Aí não tem mais essa contagem. Perdeu-se essa noção do tempo e espaço. Não pode fazer essa contagem para dizer agora vai se cumprir nesse período. Então vamos ver. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então veja, o que representa as trombetas? A festa das trombetas é a tríplice mensagem angélica. É a mensagem de anúncio de que o tempo do fim está chegando. Então, esta festa, queridos, essa festa das trombetas, ela é o anúncio que vai acontecer antes do dia da expiação. É uma festa que está anunciando que a expiação está chegando. As trombetas anunciam, daqui 10 dias será o dia da expiação. Ela tinha esse propósito, a festa das trombetas tinha esse propósito. E ela se cumpre então de que forma? Vamos ver? A Ellen White fala no livro História da Redenção, na página 356, fala assim: a profecia da primeira mensagem angélica, revelada na visão do Apocalipse 14, teve o seu cumprimento no movimento do Adventismo de 1840 a 1844. Então veja, olha o que Ellen White diz. Ellen White já falou que a festa das trombetas do Antigo Testamento ela já foi cumprida. Ela teve o seu cumprimento em 1840 a 1844. Querer resgatar a festa das trombetas e tentar aplicar a festa das trombetas que o livro de profecia diz que já foi cumprido, e querer dizer que as trombetas, a festa das trombetas está se cumprindo agora, e querer dizer que o tempo do fim é agora, isso é um erro de interpretação gravíssimo. O tempo do fim não é agora. O tempo do fim ele foi pronunciado pela tríplice mensagem angélica. E o tempo do fim começou quando? 1844. O tempo do fim começou em 1844, não é agora. Então as trombetas, ela pronunciou o tempo do fim, mas o tempo do fim, não a volta de Jesus. Isso é uma diferença que os adventistas têm que fazer, porque às vezes a gente não faz essa diferença de que o tempo do fim começou em 1844 e agora os anúncios é da volta de Jesus, não do tempo do fim. O tempo do fim já começou há muito tempo. Então as trombetas pronunciavam o tempo do fim, pronunciava 1844, pronunciava a expiação, e nós vamos entender daqui a pouco o que é a expiação. Entendendo esses princípios, queridos, a gente não vai cair em muitos erros que estão por aí, pessoas ensinando de forma totalmente distorcida, principalmente os assuntos das trombetas, né? Então veja, Ellen White diz aí, História da Redenção 356. Vamos então ver aqui o cumprimento das trombetas. Pode passar.
o cumprimento das promessas, então, é a primeira mensagem angélica. Né? Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A hora do seu juízo, o juízo que é chegado. E que juízo é esse? O juízo investigativo. É chegar, a festa das trombetas anunciava a expiação. Lembra lá no Antigo Testamento que ela anunciava a expiação? E a expiação era o que? Era o dia do juízo. O que em grego quer dizer o Yom Kippur, em hebraico quer dizer o Yom Kippur. Yom Kippur era o dia da expiação, o dia do juízo. É chegado o juízo. As trombetas prenunciavam o juízo. E esse juízo que a igreja acredita era o juízo investigativo. Era o dia da expiação. Era a próxima festa. E o dia da expiação, ela aconteceu quando? Vamos ver? Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. A expiação, ela representa o quê? Quando Cristo entraria no lugar santíssimo. Porque no dia da expiação, era quando o sumo sacerdote saía do lugar santo e entraria no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado de todos. Não é isso no antigo Israel? Não era isso no santuário? No santuário, o dia da expiação era esse momento da expiação do santuário pelo todo o povo, e todo o povo recebia o perdão dos pecados. Agora, a representação dessa festa em Cristo já não acontece mais no ministério terrestre, acontece no ministério celestial, mas se cumpre em Cristo, lá no ministério celestial, quando Cristo vai passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando que aconteceu isso? 1844, onde então nós entendemos que foi o dia da expiação, Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Pode passar. Então é o juízo investigativo. Então a trombeta, ela é o anúncio do juízo investigativo, ela é o anúncio do tempo do fim, mas o início do tempo do fim, não o início da volta de Jesus. Pode passar. Disse mais o Senhor a Moisés: aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa do tabernáculo ao Senhor, por 7 dias. Então nós já temos 6 festas. Esta é a última. O povo de Israel, eles gostavam tanto do número 7, que até o número de festas era 7, né? Eram 7 festas. E a festa dos tabernáculos era a última festa que eles comemoravam. Eles tinham 7 festas por ano. A gente falou, o povo que gosta de festa, mas a gente tem muito mais do que isso, né? A gente tem muito mais feriados nacionais. Eles tinham 7 feriados nacionais, né? E todos os feriados nacionais eram uma festa, com exceção das primícias, né? As primícias não eram um dia, era uma festa, mas não era um dia de descanso. Então veja, Levítico 23, 32 vai dizer: disse mais o Senhor a Moisés: aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. A festa dos tabernáculos é uma festa de 7 dias, ela demora 7 dias, ou festa longa, né? Já pensou ficar 7 dias festejando? Depende, né? Se a festa for boa. Então, porque vai ter uma festa boa que vai durar 7 dias, e a festa do tabernáculo. E olha só que coisa interessante. Disse mais o Senhor a Moisés: aos 15 deste mês será a festa do tabernáculo ao Senhor, por 7 dias. Pode passar. Então a última festa era a festa dos... O que é tabernáculo? Era a casa de Deus. Então a casa de Deus, ela vai descer para a terra. Vamos ver ao cumprimento? Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará... O que é isso aqui? A volta de Jesus. Então a festa dos tabernáculos é uma festa que representa Jesus Cristo na sua volta, Jesus Cristo na sua vinda. E é por isso que essa festa ela dura 7 dias. Aí você fala: como assim? Não entendi, pastor. Houve silêncio no céu durante meia hora. O que significa esse silêncio no céu durante meia hora? Profecias, 7 dias. Meia hora em profecia significa 7 dias. Se você fazer a conta, um dia por um ano, então você vai ver que se um dia é um ano, meia hora é 7 dias.
É só você fazer a conta ali que você vai chegar. Meia hora equivale a 7 dias. Então veja, se houver silêncio no céu por 7 dias, por meia hora, haverá silêncio no céu por 7 dias. Esse será o período que Jesus vai vir à terra, buscar os seus, e a viagem para o céu será de 7 dias. Aí alguns perguntam, por que tanto? Se o anjo chega no céu assim, a velocidade mais rápida que a velocidade da luz, em um momento ele sai de lá e já chega aqui, por que para chegarmos ao céu temos que demorar 7 dias? Alguém sabe responder por quê? Porque todos têm a oportunidade de guardar o sábado pelo menos uma vez. Era isso que você ia falar? Fala. Esse é o tempo das pessoas que se arrependeram, só que no último momento, igual aquele cara que estava na cruz, aquele ladrão. Exatamente. Felipe falou assim, porque esse é o tempo de, é igual o irmão falou, de as pessoas que nunca guardaram o sábado, mas se arrependeram, ninguém entrará no céu sem ter guardado o sábado pelo menos uma vez. Então o ladrão na cruz, por exemplo, que nunca guardou o sábado, morreu na cruz, ele terá uma oportunidade de guardar o sábado no espaço, na viagem sideral para o céu, porque a viagem será de 7 dias. Então nesse momento, nessa viagem para o céu, em algum planeta por aí, em algum lugar das galáxias, nós pararemos para fazer o nosso descanso, né? Um lanchinho. Paramos para ter ali um momento, né? O descanso do sábado do Senhor. Então veja, a festa dos tabernáculos, ela tinha essa prefiguração, ela tinha essa sombra. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o tabernáculo é a volta de Jesus, é a festa que prefigura a volta de Jesus. Nessa contagem, alguns também queiram marcar a data de Jesus pelas festas de Israel. É possível marcar a data da volta de Jesus pelas festas de Israel? Não. Por quê? Porque até a quarta festa, o cumprimento era no tempo e no espaço. Depois da quarta festa, Jesus sobe ao céu e o cumprimento da festa é na pessoa de Cristo. E como agora ele já está ao céu, ele perdeu o envolto de tempo e espaço. Então o tempo e o espaço não pode mais ser contado. Então a contagem do nosso tempo não é mais literal, não é mais exato. Era exato enquanto Jesus estava na terra. Até aí era exato. Depois que Jesus sobe ao céu, a noção de tempo e espaço não pode ser contada exatamente mais. Então, tentar marcar a data da volta de Jesus mediante as festas de Israel é um erro de interpretação. Não tem como marcar a data de Jesus mediante as festas, mediante os cumprimentos do Antigo Testamento. Não é isso que o Antigo Testamento está ensinando. Então, vamos à conclusão então. O tabernáculo simboliza a volta de Jesus. Então aí agora vocês têm o quadro completo. Esse é o quadro completo, queridos. Esse é o quadro das festas de Israel. Israel tinha essas 7 festas. E todas essas 7 festas, do lado de cá são as sombras, do lado de lá são as realidades. Agora vamos só entender alguns aspectos. Quero explicar alguns aspectos para vocês dessas festas. Pode passar. Todas essas festas simbolizam Cristo em sua majestade. Agora olha só uma coisa interessante. Na primeira festa, a festa da Páscoa, demorava quantos dias? Quantos dias tinha a festa da Páscoa? 7. 7 dias, não é? A festa da Páscoa demorava 7 dias. O primeiro dia era dia de descanso e o último também. Então na festa da Páscoa tinha quantos sábados? Tinha 2. A festa das primícias tinha algum sábado? Nenhum, porque era no domingo. A festa das primícias era no sábado. Era a única festa que não era dia de descanso. Será por quê? Deus tinha uma mensagem muito clara nas festas de Israel. Deus estava explicando: o dia da colheita é no domingo, não é dia de descanso. Aí ele veio o Pentecoste. O Pentecoste era uma festa de descanso, era um dia solene, era um sábado espiritual. Aí você tem as trombetas. A trombeta era um dia solene, era um sábado. O dia da expiação era um dia solene, um sábado. Os tabernáculos demoravam quantos dias? 7 dias. O primeiro dia era um sábado e o último também. Conta agora quantos sábados deram. 7. Veja que os hebraicos eram perfeccionistas, né? Tinham 7 festas e dessas 7 festas tinham 7 sábados, 7 dias de descanso, certo? 7 sábados cerimoniais.
Então veja, aí está o total de sábados cerimoniais que a Bíblia apresenta. Por isso que é sábados, no plural, porque são 7 sábados cerimoniais. Esses sábados cerimoniais são sombras? São sombras, é claro que são sombras. Por isso que quando a Bíblia diz, ninguém vos julgue quando há comida e bebida. Quais era a comida? O cordeiro era a comida. O cordeiro é sombra? É sombra. Então ninguém vos julgue. Aqui não está falando de outras coisas, está falando dos símbolos. Eles são sombras de coisas que haviam de acontecer. E é isso que 1 Coríntios Colossenses quer dizer. É isso que Colossenses está falando ali. Então veja, agora olha que interessante. Passa essa parte aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. Olha esse texto. São João 19, versículo 31. Quero ler esse texto para vocês. Olha só que interessante esse texto. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação. Agora olha essa palavra aqui. Pois era grande o dia daquele sábado. Por quê? Por que a Bíblia está dizendo que esse sábado era grande? Qual é a diferença desse sábado, da morte de Jesus, para os outros sábados cerimoniais? Porque diz que era grande. Hã? Alguém tem uma ideia? Não. Por que era grande esse sábado? Porque a Bíblia diz, pois era grande o dia daquele sábado, e rogava a Pilatos que quebrasse as pernas e fosse tirado. Por que Exatamente, porque era sábado, o sábado moral e sábado cerimonial. Era 2 sábados, não só. Por isso que era grande, porque era 2 sábados. Jesus morreu exatamente numa sexta-feira literal. Ele foi colocado na morte no sábado literal. E também era um sábado cerimonial. A morte de Jesus eram 2 sábados. Era um sábado literal, mas também era um sábado cerimonial. Por isso que a Bíblia diz que era grande aquele sábado, porque era um sábado duplo. Era um sábado 2 vezes. Ele era um sábado cerimonial. Então toda vez que o sábado caía no sábado, toda vez que o sábado, vou usar a linguagem mais clara, toda vez que o sábado cerimonial caía no sábado moral, esse sábado era chamado de grande sábado, porque ele era sábado 2 vezes. Ele era um sábado moral, mas ele também era um sábado cerimonial. Então a Bíblia apresenta isso, apresenta que esse sábado era grande, porque ali quebraram as suas pernas e porque estava chegando a hora do sábado. Pode passar então. Então, queridos, não sei se ficou claro para vocês, mas o propósito é entendermos, né? Nós precisamos entender a base da nossa fé. Nós precisamos entender o santuário, e principalmente entender ali as noções do santuário, nos faz entender muitas coisas da escatologia. A base para entender a escatologia, que é o tempo do fim, nós temos que rever o santuário para entender a escatologia. Por isso que eu trouxe esse tema hoje para vocês, para nós abrirmos um pouco mais a mente, de entendermos lá as nossas bases e sermos um pouco mais críticos quando começarmos a ver um monte de coisa que estão sendo postadas por aí com relação a interpretações, ao tempo do fim, a cumprimentos proféticos. Estão surgindo de tudo pela internet. Portanto, muito cuidado na hora de você beber de várias fontes, de vários vídeos, de vários pastores que estão pregando tantas interpretações, sensacionalismo, perfeccionismos que estão sendo pregados por aí. Nós temos uma mensagem clara, mas não é uma mensagem de alarde, de sensacionalista, é uma mensagem que o tempo está chegando, nós estamos vivendo um tempo do fim, nós temos que estar seguros nas mãos do nosso Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco e que possamos todos estar sempre aguardando a volta do Senhor Jesus. O Cordeiro agora se encontra com a sua sombra, né? A sombra com a sua realidade, e isso mostra que muito em breve esta última festa irá acontecer, que a última festa que falta acontecer é apenas a festa do tabernáculo. Logo nós vamos festejar, né? Nós estamos em dia de isolamento, mas vai chegar o dia da festa, né? Nós vamos festejar e passar uma semana festejando. Que maravilha, né? Passar
festa, né? E essa festa será maravilhosa. Né? Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. E vamos então celebrar cantando 73 do Galcinário, o Rei vem vindo. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Pai, pela tua presença conosco. Dirige a vida de cada um também nos seus lares, de cada irmão que está adorando a Ti nesse santo sábado do Senhor. Que o Senhor nos alcance com esta mensagem, nos prepare para estes momentos que estamos vivendo que antecede a tua vida. E que possamos colocar todo o nosso coração e nossa vida em preparo, Senhor, para muito em breve poder ir contigo às nações celestiais. Dá-nos um sábado feliz em tua companhia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom restante sábado e que a graça do Senhor Jesus nos acompanhe. Amém.